O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava presente. Também Jesus e seus discípulos tinham sido convidados para o casamento. Como o vinho veio a faltar, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus respondeu-lhe: mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Estavam 6 talhas de pedras colocadas aí para a purificação que os judeus costumam fazer. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Jesus disse aos que estavam servindo: enchei as talhas de água. Encheram-nas até a boca. Jesus disse: agora tirai e levai ao mestre-sala. E eles o levaram. O mestre-sala experimentou a água que tinha sido transformada em vinho. Ele não sabia de onde vinha, mas os que estavam servindo sabiam, pois eram eles que tinham tirado a água. O mestre-sala chamou então o noivo e lhe disse: todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando os convidados já estão embriagados, serve o vinho menos bom. Mas tu guardastes o vinho melhor até agora. Este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Escutai, minha filha, olhai. Ouvi isto, que o Rei se encante com vossa beleza. Escutai, minha filha, olhai. Ouvi isto, que o Rei se encante com vossa beleza. O coração do Brasil hoje bate em Aparecida. E Aparecida hoje toma conta dos nossos corações.
Por isso nós aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, Casa da Padroeira de Minas Gerais, queremos com reverência, carinho e gratidão unir-nos espiritualmente ao Santuário Basílica Nacional de Nossa Senhora Aparecida, Basílica irmã desta Basílica onde nós estamos, cujo sinal de unidade é esta imagem, presente do próprio Santuário Nacional para este santuário, réplica da imagem original de Nossa Senhora Aparecida, que em 1717, 18 de outubro de 1717, há 305 anos atrás, foi encontrada nas águas do rio Paraíba do Sul. Nós voltamos o nosso coração à Aparecida, meus irmãos e irmãs, não a Aparecida cidade, mas a Aparecida esta pequena imagem, e dela aprendemos grandes lições, não uma lição de idolatria, como alguns podem já neste primeiro instante querer objetar, como se nós estivéssemos cultuando uma imagem. Não. Mas uma lição de profundo simbolismo, pois Deus se vale de coisas visíveis para manifestar a sua glória, para revelar-nos aquilo que é invisível. A Virgem Maria sabe muito bem disso. Como ela fez em Caná da Galileia, ela continua fazendo hoje, no dia de hoje, em favor do povo que a ela se confia. Pois nunca foi tão exata esta verdade proclamada por São Bernardo, como nós podemos experimentar no agora da nossa existência. Nunca se ouviu dizer que alguém que a ela tenha recorrido com confiança, que tivesse sido desamparado. Para entendermos o porquê, precisamos voltar. Naquele dia 12 de outubro, há 305 anos atrás, quando 3 simples pescadores, que ganhavam sua vida pescando peixes no rio Paraíba do Sul, tiveram um enorme desafio de pescar uma quantidade maior de peixes para receber a corte do conde de Mariana, que iria a uma visita, ele e toda a sua comitiva, a São Paulo, para uma conversa com o imperador que lá se encontrava naquela época. A notícia pegou de surpresa, porque um dos lugares de pouso deste distinto senhor, vindo daqui das terras mineiras, nascido aqui e governando aqui as terras mineiras, rumo a São Paulo, foi justamente a pequena província, a pequena cidadezinha de Guaratinguetá, no norte do estado de São Paulo. Bom, não mudou muita coisa nesses 300 anos. À medida que os grandes do nosso tempo têm demandas, são os pobres e os mais pequenos que têm que se virar para atendê-las. Assim foi também com aquele povo simples. Com uma grande dificuldade, não encontravam peixes suficientes para atender esta demanda. Passaram uma noite inteira pescando e não conseguiram coisa suficiente. Até que, no dia 12, lançando as redes e puxando, encontraram o busto desta imagem, sem a cabeça. Claro, nós hoje a vemos também com o manto e a coroa. Tira isto aí, tira o manto, tira a coroa, tira a cabeça. Foi o que eles encontraram. Depois, lançando novamente as redes, na esperança de encontrar peixe, ao puxá-las novamente para dentro da canoa, encontraram, por incrível que pareça, a cabeça desta imagem. Juntaram e perceberam que a imagem era uma estátua de Nossa Senhora. Não sabiam o seu nome, não sabiam qual era a imagem de Maria,
Mas uma coisa o coração de filho e de filha tem certo, é o retrato da mãe. Naquela hora fizeram uma prece e lançaram novamente as redes no rio e conseguiram apanhar uma quantidade gigantesca de peixes. Parece, meus irmãos e irmãs, que o padre está narrando para vocês aquilo que foi contado para nós em 2 cenas do Evangelho. Em primeiríssimo lugar, preciso dizer, não é releitura, é fato histórico. Aconteceu de verdade. E disso há homens e mulheres que dão testemunho, a começar dos pescadores, que experimentaram, que provaram e que viram isto acontecer. Segundo lugar, isso serve também para nos mostrar que o que acontece no Evangelho não é construção narrativa. Pelo contrário, se aconteceu há tão próximo de nós há 300 anos, por que não pode ter acontecido há 2000 anos atrás, quando se trata não mais de uma imagem, mas da imagem visível do Deus invisível, que é o próprio Cristo Jesus? Vejam, Aparecida faz ecoar o chamado de Pedro, tanto à beira do mar, quando Jesus disse, lançai tuas redes para a pesca. E Pedro diz para ele, Senhor, passamos a noite inteira e nada pescamos, mas em obediência à tua palavra lançarei as redes. E diz-nos o Evangelho de Lucas, no capítulo 5, que Pedro precisou pedir reforço, porque as redes quase se rompiam. Também o milagre de Aparecida faz nos ecoar a tão fatídica cena de Pedro após a ressurreição de Jesus no lago de Tiberíades, quando o pescador de homens voltou a pescar peixes. E sem conhecer que era o Senhor, passou a noite inteira e nada pescou. E Jesus à margem lhe diz, amigos, lançai vossas redes à direita. E Pedro reconheceu que era o Senhor. Esta imagem de Aparecida, meus irmãos e irmãs, surgida das águas, trouxe para o Brasil um grande sinal. O sinal de que tudo é possível àquele que crê. E que nenhuma oração fica esquecida quando ela é feita com o coração. Aqueles 3 pescadores converteram-se diante de uma imagem, e me desculpe falar com tamanha franqueza, muito simples, sem muita beleza, sem muita ostentação, de material não nobre e de traços rudes. Esta é a imagem de Aparecida. Uma pequena imagem, cerca de 40 centímetros, feita de barro, de argila, com traços grosseiros, sim, porque só muito próximo dela nós conseguimos ver os traços, o que foi talhado neste barro. Mas nós nos lembramos, meus irmãos e irmãs, que o essencial não é visível aos nossos olhos. E que para Deus o que conta não é a aparência, e sim o nosso coração. As belezas deste mundo sequer podem comparar àquilo que o dom da fé pode nos proporcionar. Aparecida ganhou o Brasil, porque o povo simples descobriu nesta imagem aquilo que há muito nós esquecemos. O Senhor nos deu tudo, inclusive sua mãe. E a mãe do Senhor também é nossa mãe. E como mãe, Maria não recusa os nossos pedidos. Inúmeros são os que a ela acorrem, inúmeras são as graças que por ela o povo recebe, inúmeros são os benefícios que Deus concede através de Aparecida. Sinal disso, basta ir ao santuário de Aparecida, no subsolo, na sala dos milagres, e lá vocês poderão constatar 10% daquilo que acontece. Por que, meus irmãos e irmãs? Porque nada é impossível para Deus. Agora, ao celebrarmos Aparecida, nosso coração também é renovado numa esperança de que nós precisamos novamente fazer a experiência que Maria deseja que nós o façamos.
O fim de Aparecida, a finalidade de Aparecida, não é Maria, é Jesus. Maria nos conduz ao Cristo. Maria nos leva justamente para mais perto de Jesus. E toda vez que nós chegamos perto de Nossa Senhora, nós temos uma garantia: seremos levados para o coração de Deus. Aqui, neste santuário, gosto muito de remeter às mãos da imagem que foi talhada por Aleijadinho. Tudo que é colocado na mão de Maria é sobreposto pela mão de Jesus. Assim, meus irmãos e irmãs, a nossa fé nos apresenta a Virgem Maria como esta mulher sempre atenta, que de fato, adornada de graça e beleza, porque Deus quis ser seu filho, porque Deus a escolheu como esposa, Maria não faz disso um motivo de ostentação. Podia ela envaidecer-se? Dentre todas as mulheres da terra, de todas as épocas e gerações, foi a ela que Deus confiou a missão de ser mãe sua, para que Ele pudesse nos salvar e nos redimir. No entanto, Maria é a nova Esther. Como ouvimos na primeira leitura, Esther só foi coroada rainha porque o rei se encantou dela. O rei achou beleza, achou graça, achou formosura em Esther. Mas tal como no contexto de Esther, o povo de qual Esther vinha, o povo judeu, estava sendo escravizado por este rei. E aqueles que não aceitavam as ordens desse rei eram mortos a fio de espada. Esther, como uma judia, que é elevada a rainha, podia agora virar as costas para o seu povo e dizer assim, né? Eu estou salva, meu pescoço não está mais a prêmio, muito pelo contrário. Tenho tudo que eu quero na hora que eu quero, porque eu sou rainha, dane-se o povo. O que Esther diz para o rei? Se eu encontrei graça diante de ti, eu te peço a vida. Este é o meu pedido. E a vida do meu povo. Maria está diante do trono de Deus, porque assim nos atesta a fé cristã católica. Assunta ao céu, ela foi coroada acima dos anjos, como rainha do céu e da terra. E assunta ao céu de corpo e alma, Maria intercede àquele que de corpo e alma está ressuscitado, em favor do povo a ela confiado. Por isso, meus irmãos e irmãs, não precisamos ter medo de recorrer a Nossa Senhora. Muito pelo contrário, é a ela que nós precisamos acolher, não simplesmente como uma rainha do nosso país, porque isso ela já é. E o é não por força da igreja. Eu preciso deixar isso muito bem claro nesse tempo tão desafiador como estamos vivendo. A Senhora Aparecida não foi coroada rainha do Brasil pelo Papa. O Papa não tem esta autoridade. O Papa Pio XI, em 1930, naquilo que lhe compete como sucessor de Pedro, declarou a Senhora Aparecida como padroeira do Brasil. Como João 23 declarou Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas Gerais. Mas Maria é rainha do Brasil por causa da princesa Isabel, de quem o trono lhe era de direito. Basta voltarmos um pouquinho aos bancos do nosso ensino fundamental, que nós vamos lembrar das linhas sucessórias, né? Pedro I teve o seu filho Pedro II, que teve a primogênita Isabel. O trono do Brasil era de direito para Isabel. Quem sucederia a monarquia brasileira seria a imperatriz reinante na época, Isabel. Tal como aconteceu agora na Inglaterra com a morte da rainha Elizabeth II, né, que nós pudemos acompanhar, que seu filho, o príncipe Charles, agora foi elevado a rei. Porém, logo após a abolir a escravidão no Brasil, a princesa Isabel fez um outro ato profundamente heróico. Ela foi até a Aparecida,
deu a Nossa Senhora um presente, este manto de cor azul que a reveste. E mais, ali solenemente, depois da sua função de rainha, a princesa Isabel abriu mão do trono do Brasil e deu a sua coroa para Nossa Senhora Aparecida. Por isso, Maria é a imperatriz e rainha do Brasil. Graça que o povo brasileiro tem como singular importância, porque esta não tem linha sucessória. Quem sucederá Maria no trono, a não ser o filho que ela gerou e que já é rei e rei do universo? Nós somos agraciados, meus irmãos e irmãs, com uma imperatriz, a quem até os anjos obedecem por graça de Deus. Mas é necessário que Maria passe também a ser imperatriz dos nossos corações. Parece que o padre está falando uma linguagem muito ultrapassada, mas continua ainda viva. Aqui, meus irmãos e irmãs, ao dizer isso, faço memória do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Montfort, onde ele nos ensina, meus irmãos e irmãs, a necessidade de, enquanto cristãos, nos submetermos ao Imaculado Coração da Virgem Maria. Maria, padroeira do Brasil, rainha e imperatriz de nossas terras, é muito pouco. Ela precisa ser rainha e imperatriz dos nossos corações. E isso só pode acontecer com um ato livre da nossa vontade, de deixar que Maria entre de fato na nossa vida, como ela entrou na vida daqueles noivos em Caná da Galileia. Vejam bem, eles tinham muitas opções para convidar, não é? A primeira coisa que este evangelho proclamado na missa de agora coloca diante dos nossos olhos é uma livre escolha. Maria estava na festa porque ela foi convidada. Ela não entrou de penetra. Ela não foi intrusa para aproveitar da festa, como muitos gostam de fazer por aí, né? Aliás, eu te pergunto, você chamaria uma pessoa que para você não é benquista para participar da festa do seu casamento? Nós só convidamos pessoas extremamente especiais e significativas na nossa história, né? Assim foi com a mãe de Jesus. De todos os versículos da Escritura, este versículo primeiro do capítulo 2 do Evangelho de Jesus precisa ser atual na nossa vida. A mãe de Jesus estava presente. A pergunta que eu faço para mim, em primeiro lugar, mas estendo também a você que acolhe esta pregação de boa vontade: em que medida a mãe de Jesus se faz presente na sua vida? Nós precisamos voltar a convidar Nossa Senhora para entrar na nossa casa, para entrar no nosso trabalho, para entrar onde a gente deixa pouquíssimas pessoas entrarem, cá dentro do nosso coração. Porque Maria, quando chega, ela não é daquela visita metida que cruza os braços e espera ser servida. Porque eis uma pergunta que eu preciso fazer com muita sinceridade: como é que ela sabia que faltou vinho? Porque ela estava onde os vinhos estavam, na cozinha. Quando uma convidada tem liberdade para entrar na cozinha? Quando é uma pessoa muito íntima, não é? Quando é alguém que está muito próxima, ou que se faz muito próxima de quem está dando a festa. Nós precisamos deixar Maria não como uma visita ilustre, mas como uma amiga íntima do nosso coração. Para que quando ela se fizer presente na nossa vida, ela vá vasculhando aquilo que para inclusive os noivos não fazia diferença nenhuma. Em momento algum do Evangelho, ouviu-se dizer que os noivos sequer cogitaram que veio a faltar vinho. Mas Maria sabia. E faltar vinho, meus irmãos e irmãs, não é uma coisa bonita para uma festa de 6 dias. Um ritual de matrimônio judaico durava 6 dias. Faltar vinho era colocar tudo o que tinha sido feito por terra. Imagina você,
um vilarejozinho de 200, 300 pessoas, quase todo mundo se conhece. Se a festa é um fiasco, o que os noivos ficam? Mal falado logo no primeiro dia de casado. É o assunto da semana, né? Ia parar no Twitter, o povo ia fazer fofoca no salão de beleza, na sacristia da igreja, todo mundo ia comentar. Maria, antes que aqueles noivos pudessem ser objetos de retaliação, ela vai a Jesus e pede o que eles precisam. Eles não têm mais vinho. Se nós tivermos a coragem de chamar Maria para dentro de nossa vida, antes que nós a peçamos, ela intercederá por nós. Porque ela perceberá o que falta no nosso coração para sermos mais cristãos, para sermos mais felizes, para sermos santos de verdade. E aí está o segredo. Acolher Maria no nosso coração e ter intimidade com ela é obedecer a sua ordem. E a ordem de Maria, para nós, é uma só: façam tudo o que ele disser. Por isso, celebrar, meus irmãos e irmãs, a festa de Nossa Senhora da Conceição Aparecida é mais uma vez nos comprometer em colocar em prática tudo o que nosso Senhor Jesus Cristo nos diz e nos pede. Termino dizendo: fazer o que Jesus nos pede é extremamente exigente. Os milagres não acontecem sem esforço. Porque vejam o que está escrito no Evangelho. Estavam aí 6 talhas de pedra. Em cada uma delas cabiam mais ou menos 100 litros. Vamos ver se vocês são bons em matemática. 6 vezes 100 dá 600 litros de água. Bom, encher 600 litros de água quando existe mangueira e torneira é a coisa mais fácil do mundo. Abre a torneirinha ali e vai cuidar da sua vida, né? Depois de 1 hora ou 2, você volta, está lá, cheio, transbordando. Mas encher 600 litros de água, com uma única cisterna que abastece a cidade inteira e que provavelmente não era perto do lugar de casamento. Exigia pegar um baldinho, ir lá, pega o balde da cisterna, enche de água, volta, põe na talha, isso vai e volta, vai e volta, vai e volta. Que credibilidade aqueles serventes poderiam ter para confiar que isso daria certo? Que garantia eles tinham que tamanho esforço renderia para eles algo útil no final? O que fez com que eles não desistissem foi a intimidade com Maria. Se ela falou para obedecer, ela o conhece. Ela, como mãe, sabe quem é o seu filho. E por isso valeu a pena o esforço. Porque não só a água foi transformada em vinho, mas aqueles que estavam na cozinha puderam ver aquilo que só os olhos do coração conseguem ver. Puderam ver que Jesus é o Senhor. Em Caná da Galileia, a hora da cruz foi antecipada. Jesus revelou ao mundo quem ele era. Mostrou-se como Deus. Manifestou a sua glória. Os discípulos creram nele por causa de Nossa Senhora. Eu peço ao Fábio, por favor, um sol maior, porque o pedido que agora brota no meu coração é este: que Maria, rainha do Brasil, seja também rainha do meu coração. Que nós possamos pedir a ela que adentre na nossa vida, adentre na nossa história, venha como mãe de ternura, mãe de bondade, repetir de novo o gesto que ela fez em Caná da Galileia, mas daquilo que falta dentro de nós. Porque às vezes falta fé para prosseguirmos a nossa vida, às vezes falta ânimo para tomar decisões, porque falta-nos o vinho do Espírito Santo, porque o nosso coração está embrutecido como uma talha de pedra. Mas ela, como mãe, tomando-nos pela mão, pode nos conduzir àquele a quem nada é impossível e àquele a quem nós desejamos mais profundamente. Ela nos conduz a Jesus. Por isso, ó Senhora Aparecida, Senhora da Piedade, Senhora de tantos nomes, que és a mesma Maria,
a mãe de Jesus. Vós que foste nos dada como nossa mãe, nós queremos te entregar hoje o nosso coração, para que a Senhora reine como rainha e imperatriz do nosso coração, da nossa vida, e nos mostre Jesus. Rainha do céu e do meu coração, segura firme a minha mão, me ajude a caminhar. Rainha do céu e do meu coração, segura firme a minha mão, guarda-me em teu Jesus. Rainha do céu e do meu coração, Rainha do céu e do meu coração, segura firme a minha mão, segura firme a minha mão, me ajude a caminhar. me ajude a caminhar. Rainha do céu e do meu coração, segura firme a minha mão, guarda-me em teu Jesus. Louvado seja o Filho de Maria, nosso Senhor Jesus Cristo. Para Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, todo